Nessa aula vamos falar sobre número capicua ou palíndromo, ok? Você diz que o número natural ele é capicua ou palíndromo, certo? Ele é conhecido por esses dois nomes. Quando ele lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda é o mesmo valor, certo? Então vamos começar escrevendo essa definição. Então, um número natural no caso, um número natural é capicua, ou também conhecido como palíndromo. Ele também é conhecido como palíndromo. Então, o número é capicua quando lido da esquerda para a direita aí nesse caso é o sentido normal da leitura, né? Ou o sentido contrário, que seria da direita ou da direita para a esquerda. Então, quando ele é lido da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, o seu valor não se altera. Ok? Então, isso aí é a definição de um número capicua ou palíndromo. Aí, para que a definição ela fique mais clara, vamos ver alguns exemplos. Então, se eu pegar um número que tenha a mesma quantidade, que tenha, melhor dizendo, os mesmos algarismos, certo? É claro que ele vai ser capicua, ok? Por exemplo, você pega o número 33, aí vamos supor que eu peguei o 33 e o escrevi na ordem inversa. Quando eu escrevo 33 na ordem inversa, a gente não vai perceber que inverteu porque os algarismos do número eles são iguais, né? Então isso seria um caso trivial, ok? Então quando os algarismos que formam um determinado número são todos iguais, é lógico que o número é capicua. Você imagina que eu inverti, aí como eu disse, a gente não percebe a inversão porque os algarismos são todos iguais. E aí lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o valor é o mesmo, certo? É de acordo com a definição. Então 33 é capicua. Agora, se eu pegar, por exemplo, o número 121, ok? Se eu pego o número 121, observe que o número 121 ele é capicua, porque se você inverte os algarismos, inverte a ordem, é o mesmo número, ou seja, 121. Outro exemplo que, deixa eu ajeitar aqui, deixar na mesma estrutura que o outro. Então, pegando o 121 e invertendo, os algarismos eu obter o mesmo valor. Exemplo C, imagina um número 3.663. Se você pega o número 3.663 e escreve os algarismos na ordem contrária, você obtém um número de igual valor, ok? Então, quando acontece isso com um número, você diz que ele é capicua ou palíndromo. Mais alguns exemplos aqui. Imagine um número formado por 1, 2, 3, 5, 5 novamente, 3, 2, 1. Então, se eu pegar esse número e escrever os seus algarismos na ordem contrária, eu vou obter o mesmo valor, né? Então vamos imaginar aqui que eu inverti os algarismos. Então 1, 2, 3,
5, 3, 2, 1. Então, tá aí outro exemplo de número palíndromo. Mais um exemplo, vamos supor o número 10037, aí 3001. Então, esse número, se eu escrever seus algarismos na ordem contrária, ele não vai mudar de valor. Então, invertendo, eu teria 100373001, ok? E aí é outro exemplo de número capicua ou palíndromo. Aí, diante desses exemplos, vamos ver agora como se obter um número capicua a partir de um número dado, certo? Ou seja, como construir um número capicua partindo de um número dado. Então, por exemplo, a letra A, você tem o número 14. 14, se eu inverter a posição dos algarismos, ou seja, se eu ler da direita para a esquerda, ele vai mudar de valor. Ele lido na ordem normal da esquerda para a direita é 14 e lido da direita para a esquerda vai ser 41. Aí é claro que ele não é um exemplo de número capicua ou palíndromo. Aí um artifício que a gente utiliza para partindo de um número dado, certo? Se ele já for palíndromo, acabou ali. Agora, se ele não é palíndromo, como é que eu faço para, partindo desse número, chegar no número palíndromo? Aí um artifício que a gente utiliza é o seguinte: imagina o 14, aí você soma o 14 ao número que você obtém invertendo a ordem dos algarismos. Ou seja, se eu inverto a ordem ali dos algarismos, eu obtenho 41. Então, somando o 14 com o 41, essa soma vai dar igual a 55. E 55 a gente sabe que é um palíndromo, certo? Porque se você pegar agora o 55 e escrevê-lo na ordem inversa, é claro que o fato dos algarismos serem iguais vai fazer com que eu não perceba a mudança na hora que eu inverto os algarismos. Mas aí, se eu ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o valor é o mesmo, ok? Então, partindo do 14, com etapa de operação, usando o nosso artifício, a gente chega no número palíndromo, que é o número que eu obtive aqui, o 55, certo? Agora, é claro que aí eu só realizei uma etapa, né? Pode ser que eu precise utilizar várias etapas, utilizando esse artifício para poder chegar no número palíndromo. Então vamos ver um outro exemplo. Suponha o número 36, ok? Se eu pegar o número 36, observe que se eu pego o número 36, o artifício é somar o número dado ao número que você obtém invertendo a ordem dos algarismos. Isto é, eu iria adicionar o 36 ao 63, ok? Que é o número que eu obtenho quando eu inverto a ordem entre o 3 e o 6. E aí, quando eu somo 36 com 63, isso vai dar 99. Aí eu já obtive de imediato um número que é palíndromo, ok? Porque o 99, se você pega o 99 e lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ele não muda de valor, portanto ele é palíndromo, certo? Nesse caso do 36, é também um exemplo que basta realizar o artifício apenas uma vez, certo? Vamos ver se a gente consegue aqui um exemplo que utilize mais de uma vez. Vamos ver se acontece com o 84. Se você pega o 84 e soma com o 48, a gente vai obter como soma que valor. Então, 8 mais 4 vai dar igual a 12, vai 1. 8 mais 4, 12 e 1, que foi 13. Então, 84 mais 48 dá 132.
Você lê da esquerda para a direita é 132, mas da direita para a esquerda é 231. Portanto, eu ainda não obtive o número palíndromo, ok? Aí você deve continuar aplicando o artifício ao número 132, certo? Então agora eu vou pegar o 132 e vou somar ao número que eu obtenho escrevendo os seus algarismos na ordem inversa. Ou seja, eu vou pegar 132 e vou somar com 231. Quando eu somo 132 com 231, eu obtenho o número 363, ok? E observe que o número 363, lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é sempre 363, indicando que eu cheguei num número palíndromo, ok? Então eu tive que usar o artifício duas vezes para, partindo de 84, chegar no número que é palíndromo, ou capicua, certo? Observe que se você pega o número 363 e escreve na ordem inversa, é o mesmo número, ou seja, lendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ele não muda de valor, indicando que ele é palíndromo. Mais um exemplo partindo de um número dado para chegar no número palíndromo. Então, com o número 273, o que é que vai acontecer? Eu pego 273 e somo ao número que eu obtenho, escrevendo os seus algarismos na ordem contrária. Então, mais 372. Aí, quando eu somo, eu vou obter que número? Eu vou obter o número 745, ok? O 2 mais 3 dá 5, 7 mais 7 dá 14, vai 1. 3 mais 2, 5. Opa, ali a adição está errada, né? Deixa eu consertar aqui. Isso vai dar 645, certo? 2 mais 3, 5. 7 mais 7 dá 14, vai 1. 2 mais 3, 5 e 1 que foi 6. 645. Então, lendo da esquerda para a direita é 645. E da direita para a esquerda é 546. Portanto, 645 não é palíndromo. Então, é realizando uma etapa do procedimento, a gente não conseguiu chegar ainda no número palíndromo. Mas aí eu pego 645 e somo com o número que eu vou obter invertendo seus algarismos. Então, vou somar com 546. Aí, quando eu somar, eu vou obter 6 mais 5, 11, vai 1. 8 e 1 que foi 9. E 5 mais 6 dá 11. Ou seja, eu obtive 1191. Que lido da direita para a esquerda é 1911. Ainda não cheguei num número palíndromo. Então, eu vou pegar agora 1191, somar com o numeral, né, que eu obtenho com os algarismos escritos na ordem inversa, ou seja, com 1911. Aí, na hora que eu somar, eu vou obter o quê? 1 mais 1 dá 2, 1 mais 9, 10, vai 1. Aí, 10 com 1 que foi 11. Aí, novamente. Então, 3.102 vai dar ali, né? Deixa eu só dar uma conferida. 2, 10 vai 1. 11 vai 1, 3. 3.102, que não é palíndromo. Então, realizando mais uma etapa, eu vou pegar 3.102 e somar com 2013, que é o numeral que eu obtenho invertendo os algarismos de 3.102. E aí, executando essa soma, eu vou obter 5, 1 novamente e 5. Aí observe que 5.115, quando eu leio o contrário, da direita para a esquerda, eu leio também 5.115. Portanto, eu cheguei num número que é palíndromo. 5.115, ele é capicua
ou palíndromo, certo? Porque observe que quando você pega o 5.115 e inverte, escreve um número com os algarismos invertidos, ou seja, lê da direita para a esquerda, é o mesmo valor. Então, começando ali no número 273, né, e somando sempre, né, com um número com os mesmos algarismos escritos na ordem inversa, a gente realizando esse procedimento várias vezes vai chegar no número capicua. E o detalhe é que esse procedimento, ele é aplicado várias vezes, vai levar sempre ao número capicua, certo? Se você aplica esse procedimento um número finito de vezes, há determinados números que na primeira tentativa você já consegue um número capicua. Já outros não, você tem que aplicar o procedimento diversas vezes até chegar no número desejado, ok? Mas é um procedimento altamente eficiente para que você construa números palíndromos ou números capicua, ok?